Olá a todos e todas, aqui é o Thiago Gomes, professor de História do Seja Assim a Pantoja. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje, continuando o tema que começamos ontem, falaremos um pouco sobre pré-história, especialmente do período de transição para o que chamamos de Antiguidade. O primeiro ponto a tratar nessa aula de hoje é primeiro entender o que de fato caracteriza esse período que nós chamamos de pré-história e quais são as divisões internas dentro dele. Primeiro ponto, tá? Entender aonde começa a pré-história. Nós começamos a contar esse período pré-histórico, entre aspas, como a gente comentou no vídeo anterior, lá no surgimento do Homo sapiens sapiens, tá? Da nossa espécie, que varia um pouco a contagem de acordo com cada estudo, mas a gente estabelece entre 70 e 120 mil anos antes da Era Comum, ou seja, muito tempo atrás. Como a gente disse anteriormente, todo período histórico ele precisa de divisões internas, e dentro da pré-história não é diferente. Nós temos duas principais divisões, que é o período paleolítico e o período neolítico, também conhecido como o período da pedra lascada e o período da pedra polida. Quais são as principais diferenças entre estes dois períodos? Ou seja, o que caracteriza cada uma dessas épocas para que a gente possa fazer essa divisão? Primeiro, período paleolítico, período da pedra lascada. Talvez a maior característica que diferencia esse período do neolítico é o modo de vida nômade. A gente vai explicar um pouquinho depois o motivo desse modo de vida, mas nômade significa aquele que não possui moradia fixa. Por quê? Essas primeiras comunidades humanas elas viviam em constante deslocamento, em constante viagem, elas não se estabeleciam em um único lugar. E isso é o principal ponto que diferencia o Paleolítico do Neolítico. Esse período ele é marcado por uma série de avanços tecnológicos da nossa espécie. A gente costuma não associar comunidades muito antigas com tecnologia, mas lembre-se que tecnologia é tudo aquilo que nos permite tirar da natureza aquilo que ela não nos oferece por conta própria. Talvez a principal marca desse período seja justamente o uso das ferramentas de pedra lascada, que eram ferramentas muito rudimentares, produzidas a partir de pedras que esses primeiros humanos encontravam na natureza, e através do atrito eles conseguiam criar superfícies cortantes. Então essas ferramentas elas eram utilizadas para caça, para o corte de raízes e pequenos galhos de árvore, e principalmente para remover peles dos cadáveres de animais caçados. Tá? A gente tem, obviamente, o uso de roupas de peles. Tá? Esqueçam aquela ideia das pessoas morando nas cavernas, todo mundo pelado. As pessoas já utilizavam roupas de pele nesse período, porque a caça era uma atividade essencial para essas comunidades. Nós temos, é claro, o domínio do fogo como uma das principais marcas desse período também, o domínio do fogo que permitia não só o cozimento da carne caçada, mas principalmente ela possibilitou que o ser humano ocupasse ambientes aos quais ele não estava habituado. Então, ambientes mais frios, por exemplo, ao norte do planeta. Nós temos também algumas outras coisas que parecem pouco importantes, mas que eram essenciais para essas comunidades, como, por exemplo, a confecção dos cestos de palha e de folhas trançadas, que eram essenciais para carregar justamente os alimentos que eles consumiam durante esses períodos de migração. Tá? Esse período ele vai se estender até aproximadamente 7 e 6 mil anos antes da Era Comum. Parece muito longe, mas ainda é muito mais próximo da gente. Então a gente pode ver que o estilo de vida nômade ele durou durante muito tempo entre essas primeiras comunidades. O que vai mudar nesse período, que é justamente a transição para o chamado Neolítico, o período da pedra polida? O modo de vida deixa de ser nômade e torna-se sedentário. Nós vamos entender agora o que dá essa diferenciação. Mas o que é o sedentarismo? É o hábito de vida onde as pessoas têm uma moradia fixa. Tá? Sedentário é todo aquele que estabelece uma sede. Daí vem o significado da palavra. Entre as principais inovações tecnológicas desse período, nós podemos citar, obviamente,
o uso das ferramentas de pedra polida, que eram muito próximas àquelas ferramentas de pedra lascada, porém mais rebuscadas, ou seja, em vez de atritar uma pedra contra a outra, você tinha o polimento, o que criava superfícies mais afiadas, mais resistentes e mais confiáveis para o trato dos animais. Nós temos a questão da construção de abrigos, ou seja, o ser humano não fica mais dependente de encontrar abrigos naturais, como cavernas, grutas, copas de árvore, coisas do tipo. Nós temos o início da construção de recipientes de barros, tá? Justamente por conta do advento do fogo, né? Você pega a argila, você consegue endurecê-la para poder fazer recipientes impermeáveis, mais resistentes e que inclusive conservam o calor. Isso era muito importante para uma época onde não havia geladeira, por exemplo. A roda é uma inovação técnica desse período. A roda que ela permitia justamente você construir máquinas, sim, onde você podia levar os seus recursos, fossem eles as suas ferramentas, as roupas de pele, a carne, os frutos que eram colhidos de um lugar para o outro de uma forma muito mais eficiente, carregando uma carga muito maior, inclusive para transporte de pessoas. A gente ainda nesse período não tem o uso de animais de carga, tá? É muito importante citar. Isso vai ser algo mais para frente. Mas talvez a principal inovação técnica, o principal avanço tecnológico do período neolítico, e no qual nós vamos nos focar hoje, é a agricultura, a atividade agropastoril. Por que ela é tão importante, por que ela é tão impactante na nossa história, na história da nossa espécie? A agricultura é justamente o que possibilita a mudança dos hábitos de vida, do nomadismo para o sedentarismo, tá? E aqui a gente vai entender qual que é o motivo dessa mudança. Por que o ser humano do Paleolítico ele era nômade? Não é porque ele gostava de viajar. O nomadismo ele era uma necessidade prática. Por quê? O modo de alimentação dessas primeiras comunidades humanas lá do período da Pedra Lascada, ele se dava por dois fatores. Primeiro, a caça, obviamente, e segundo, a coleta. O que é a coleta? Esses primeiros humanos, eles recolhiam na própria natureza frutos, raízes, sementes, grãos, tudo aquilo que era comestível, porém eles não plantavam, tá? Qual que vai ser a grande mudança desse período que a gente chama justamente de revolução agrícola, que é a transição para o período neolítico? A agricultura, a atividade agropastoril, ela vai possibilitar que, ao invés de ter que migrar junto com os animais, ou migrar sempre que há uma transição de estações onde determinados frutos não nascem naquela região, eles podiam plantar os seus próprios alimentos e, ao invés de caçar animais, eles podiam criar animais para o abate, tá? Isso parece pouco pra gente hoje, mas isso transformou radicalmente o modo de vida dessas pessoas. Porque é justamente isso que vai possibilitar essas primeiras comunidades viverem num lugar parado, fixo, e naquele lugar específico construir as suas raízes. É nesse ponto que a gente começa a contar aquilo que a gente entende enquanto sociedade, tá? Vamos ver agora aqui os principais pontos de mudanças dessas primeiras comunidades do período neolítico. Primeira questão que a gente pode notar nesse período de transição é justamente a mudança na organização dessas comunidades. Primeiro, elas começam a se tornar muito maiores. Por quê? Eles ficam num lugar por muito mais tempo, você tem uma construção de elos comunitários muito mais fortes, tá? E segundo ponto, você tem a organização do trabalho de uma forma que não existia no período paleolítico. A parte de organização do trabalho ela é muito importante para a gente entender por quê. Pensem que quando a gente está falando dessas primeiras comunidades do período neolítico, a gente está falando de regiões normalmente muito áridas do mundo. Nessa época já eram muito áridas, mesmo com as mudanças de clima e ambiente que a gente teve depois da última era glacial. Quais eram essas regiões? Norte da África, o Oriente Médio e o subcontinente indiano. O que vai formar, vocês vão ver o mapa na postagem, o chamado crescente fértil. Porque se você conseguir olhar no mapa mundi, essa região que vai ali próximo da região do Sudão e do Egito até a Índia forma um formato de meia-lua.
tá? Por isso é chamado de crescente fértil. Mas, professor, se eram regiões áridas, o que tinha de fértil? Grandes rios, tá? As primeiras comunidades humanas organizadas, assentadas e fixas são chamadas de comunidades ribeirinhas ou comunidades fluviais, porque elas estavam relacionadas aos grandes rios da região. Sempre que a gente fala das primeiras sociedades humanas, elas estão sempre associadas a grandes rios. O rio Nilo, no caso do Egito, o Tigre e o Eufrates, no caso da Mesopotâmia, o rio Indo e o rio Ganges, no caso da Índia, e a gente pode estender. Então a gente vai ter o rio Reno, na Itália, nas primeiras comunidades que vão se tornar os etruscos e depois Roma. A gente tem na China o rio Yangtze, por exemplo. Então toda a primeira comunidade sedentária, ela fica sempre perto de um grande rio. Por quê? O rio é uma fonte potável de água limpa, onde você pode utilizar essa água para irrigar as plantações, para poder hidratar os animais. E isso era essencial para essas pessoas que viviam em ambientes muito difíceis de serem trabalhados. Porém, e aí a gente volta para a questão da organização do trabalho, os rios seguem seu próprio fluxo, os rios seguem seu próprio ritmo, os rios não se dobram muito facilmente à vontade humana. Então era muito necessário para essas primeiras comunidades construir estruturas nesses rios para que eles pudessem lidar melhor com seus ciclos ao longo do ano. Porque qualquer falha nesse processo significava perder toda a plantação e ter que abandonar aquela região. E isso para eles era algo muito difícil de ser feito, porque, como eu disse antes, as comunidades estavam cada vez maiores. Então, para garantir a alimentação de todas essas pessoas ao longo de todo o ano, era necessário ter essas estruturas. Que estruturas são essas? Diques, reservatórios, cancelas, ou seja, formas de controlar os fluxos do rio e ter um armazenamento de água ao longo de todo o ano para poder garantir a colheita. Tudo bem? Essa organização do trabalho, pegando naquela lógica lá do materialismo histórico que comentamos na aula passada, a gente pode observar a seguinte relação, que vocês já devem ter aprendido com o último texto. Quando você tem uma mudança na forma de produção e obtenção de recursos, ou seja, uma mudança nos modos de produção, você, por consequência, tem uma mudança na organização social também. Esse é o motor da história, de acordo com a abordagem materialista historiográfica, certo? Então, essas alterações na ordem de trabalho, elas também vão impactar na vida corriqueira dessas sociedades, porque elas eram intimamente ligadas a esse trabalho de agricultura e criação de animais. Então, quando você vai poder organizar uma grande obra de construção de um reservatório de um rio, por exemplo, você precisa subdividir o trabalho. Então, você vai ter a pessoa que é responsável por cortar madeira para poder construir esse reservatório. Você vai ter uma outra pessoa responsável pela armazenagem das plantações, você vai ter uma terceira pessoa responsável por alimentar aquelas pessoas, você vai ter que ter alguém responsável pela segurança dessa comunidade, e você vai ter alguém responsável por organizar toda essa bagunça. Essa estrutura de hierarquia do trabalho, ela vai se refletir na sociedade, porque as duas coisas não estão desassociadas. Então, aquela pessoa que organiza, que manda no trabalho, por consequência, vai se tornar uma liderança local, vai se tornar uma liderança política e social também. Isso é essencial para que a gente vai ver esse processo se repetindo ao longo da história. Avanços tecnológicos mudam o modo de produção, mudam a estrutura do trabalho e, por consequência, mudam a estrutura da sociedade em si. E quais são essas estruturas que vão ser mudadas radicalmente? Uma delas, e isso é muito importante a gente citar aqui, é a questão da formação das primeiras religiões organizadas. Ah, professor, não tinha religião antes disso? As pessoas não tinham pensamento religioso? Tinham. O ser humano sempre teve um pensamento metafísico, né? Ou seja, de imaginar aquilo que está para além da sua realidade material. O que vai mudar nesse processo? A religião, a vida espiritual dessas pessoas, por ela ter uma função prática muito importante, ela também vai criar uma estrutura própria, ela também vai se organizar. Ou seja, você vai ter bem delimitado todos os aspectos que a gente entende como uma religião, que é uma mitologia pré-estabelecida, a organização de um culto, ou seja, a reunião das pessoas em volta daqueles mitos, e
a questão dos dogmas, ou seja, as verdades absolutas daquela crença. Por que que isso é tão importante da gente citar? Quando a gente olha todas as civilizações da antiguidade, a religião ela vai ter um papel muito importante para essas pessoas, na vida prática dessas pessoas. Primeiro deles, explicar os fenômenos naturais. O ser humano sempre teve a necessidade de compreender o mundo ao seu redor, e a religião vem justamente com essa resposta. Mas o segundo ponto, organizar a ordem social. Tá? É muito importante que a gente entenda que quando você tem um líder religioso dentro dessas primeiras comunidades que diz que A ou B é uma verdade absoluta, isso se torna uma verdade absoluta dentro daquela sociedade. Porque estar fora desse pensamento religioso é estar fora da vida comunitária também, certo? E por último, a gente pode citar aqui algo muito importante para nós que estudamos a história, que é o desenvolvimento da escrita. Tá? É justamente nesse ponto, entre 5 e 4 mil anos antes da Era Comum, onde a gente vai ter o desenvolvimento daquilo que possibilita que nós tenhamos uma compreensão melhor, mais simples, mais rápida dessas sociedades. Porque até então, tudo que a gente viu até aqui, entre 5 e 4 mil anos antes da Era Comum, é justamente o quê? Registro arqueológico. Lembra que a gente comentou na última aula? Os registros escritos, eles são muito mais simples para que a gente consiga analisar, mesmo com a diferença da língua que era utilizada na época. Por quê? A partir dos registros escritos, você consegue ter uma noção não só de como era a organização dessas comunidades, como era a vida deles, mas principalmente você consegue entender as ideias que circundavam essas pessoas. A escrita ela vai surgir não com esse intuito, ela vai surgir para um uso matemático e contábil. Tá? Imaginem o seguinte, você consegue contar nas suas mãos 10 cabras, tranquilamente. Você consegue contar 20 cabras sabendo que são 2 vezes os números de dedos que você tem nas mãos. Mas e quando você tem que contabilizar 500 cabras? Como que você faz para poder ter o controle disso? Você registra. Tá? Os primeiros registros escritos que a gente tem são as chamadas escritas cuneiformes. Elas recebiam esse nome porque elas eram feitas com pequenos palitos, chamados cunas, que eram utilizados para talhar a argila, e aí então a argila era assada, ficava endurecida, e aquele registro ficava para a eternidade. Muitos dos registros que a gente tem nessa época são de escrita cuneiforme, que perduram até hoje nessas tábuas de argila. O que a gente conjectura é o quê? Em algum momento, as pessoas que eram responsáveis por fazer esse registro plantio, esse registro contábil, ela começa a pensar, bom, se eu posso registrar aqui o número de cabras que eu tenho, ou o número de sacas de cevada que a gente colheu, por que eu não posso registrar as minhas ideias? Por que eu não posso registrar os meus mitos, os acontecimentos da minha comunidade, os principais eventos políticos? E aí a gente começa a ter justamente esses registros escritos do cotidiano. O primeiro grande documento que a gente tem registro é justamente de um mito. Tá? Um poema chamado Epopeia de Gilgamesh, que é justamente produzido na Mesopotâmia, e ele justamente conta a história de um herói mítico daquele povo que tem que fazer uma grande viagem, e dentro dessa história a gente tem muitos elementos que vão se repetir nas narrativas épicas em toda a humanidade, é a chamada jornada do herói. Muito importante, posso colocar o link para vocês aí na postagem para que vocês vejam essa história que perdura desde 5 mil anos antes da Era Comum até os dias de hoje. Bom, aqui a gente já pode dar por encerrada essa primeira aula. O que eu quero que vocês entendam é justamente esse período de transição do que é chamado de pré-história para o que a gente compreende como antiguidade. Na próxima aula já começaremos a falar um pouco sobre a antiguidade clássica. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Não se esqueçam de conferir as redes sociais do Seja Assim a Pantoja, tanto o Facebook quanto o blog, para vocês conseguirem acompanhar os anúncios que a escola faz, certo? E não se esqueçam também de acompanhar o texto que acompanha esse vídeo na postagem do Google Classroom e fazer a atividade que eu vou deixar lá para vocês. Até a próxima!